Bora viajar comigo? Hoje é dia de evento espetacular. O canal Vivo para Viajar esteve presente na palestra do querido professor, doutor, filósofo Mário Sérgio Cortella. A Fevale é uma faculdade que fica em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o tema foi Vida, Trabalho e Propósito. Por que fazemos o que fazemos? Deixo vocês com o querido Sérgio Cortella. Que bom. 11 de julho é um dia especial dentro da tradição dos católicos, porque 11 de julho é o dia litúrgico de um santo especial, que é santo no mundo católico, ortodoxo, americano, mas que tem entre os católicos a sua comemoração exatamente no 11 de julho, que é um italiano nascido no ano de 480, chamado Benedetto di Norcia, que é chamado pelos católicos de São Bento. São Bento é uma pessoa que eu cito com frequência porque ele é o criador de uma ordem religiosa, a primeira das grandes ordens religiosas do Ocidente, que é a ordem beneditina. Você já deve ter visto, ou em imagens, ou ao vivo, conventos da ordem beneditina pelo Brasil ou mundo afora, que são mosteiros beneditinos. Na cidade de São Paulo, onde mora há 55 anos, tem um mosteiro bem na área central. Rio de Janeiro tem outro. Assim que você pousa no aeroporto de Santos Dumont, você olha em frente, tem um mosteiro. Vários pelo Brasil e pelo mundo afora. E o grande Bento de Núrcia, o Benedetto de Núrcia, ele é autor de uma forma de lema para a ordem que ele fundou, que acabou sendo referência e que servirá também para nós nessa aula, como o Pedro lembrava, uma aula que dura mais do que uma aula, porque uma aula normalmente no período noturno ele é um pouco mais curta, mas essa nossa terá a duração de 75 minutos. E o bom, dentro dessa reflexão, é aquilo que Bento de Núrcia, ou São Bento, trouxe como sendo o dístito da ordem beneditina, que em latim é ora et labora. Ora et labora, isto é, reza e trabalho. Reza e trabalho. Porque só rezar sem trabalhar, as coisas não acontecem. E só trabalhar sem reverência, sem agradecimento, as coisas perdem sentido e propósito. Por isso, uma das coisas centrais, quando você pensa em vida, trabalho e propósito, é exatamente isso. Isto é, reza e trabalho. Há pessoas que dizem, olha, eu estou rezando muito para tudo dar certo. E eu costumo perguntar, e que mais? Olha, o nosso país precisa se recriar, reinventar na convivência, na harmonia política, na capacidade de paz social. E a pessoa vem e diz, eu estou rezando muito por isso. E eu pergunto, e que mais? Olha, está chegando, talvez em breve, um frio um pouco mais forte. Nós não podemos esquecer das pessoas que padecem das agruras que o frio carrega, ou eventualmente a força da chuva. E às vezes a pessoa diz, eu estou rezando muito por eles. E eu pergunto, e que mais? Porque é claro que a oração, ela tem o seu lugar, mas a ação que vai buscar, é ela que marca aquilo que é o caminho do propósito. Evidentemente, nós não podemos esquecer o quanto que a reverência à vida é necessária. Mas ela, a reverência, ela não basta. É necessário também que se vá buscar, fazer, agir. E nesse sentido, a grande questão é qual é o teu propósito? Por que fazemos o que fazemos? Isto é, o que orienta a nossa prática? O que leva a você e a mim a nos movermos numa direção e deixarmos de lado outras direções? O que é que faz com que haja um impulso da nossa ação, da nossa atividade, daquilo que gasto eu, a minha energia, a minha existência, e que ao final a gente diz, olha a palavra que eu vou usar, valeu a pena. Muita gente fala, eu preciso fazer com que a vida vale a pena. E é curioso porque o termo que está por trás aí é a palavra pena. E pena aí de sofrimento, de sentença que você recebeu. Porque de fato, a vida ela é complexa, é difícil. A vida traz para você e para mim uma certeza que é a nossa finitude.
E como eu lembro sempre, a morte para mim não é uma ameaça, ela é apenas uma advertência. O fato de eu ser mortal não é uma ameaça para mim, é uma advertência. É como se me dissessem: você não tem toda a eternidade para que não seja banal, fútil, insignificante na tua presença. Claro, é escolha, mas nessa hora, lembro outra vez, a finitude, ela apenas marca a percepção de que a vida, ela não é algo que se tenha, né, com facilidade. Evidente, você sabe disso, eu sei. Há várias e várias das formas de pensar a vida que a colocam como sendo o nosso tempo, o nosso lugar, a nossa forma de ser, a nossa presença no mundo. Por isso, quando São Bento diz reza e trabalha, aquilo que é a reverência, o rezar, é uma coisa que cada pessoa escolhe se vai fazer e como o faz. E a ação, o trabalho, aquilo que faz com que as coisas aconteçam, é sim uma necessidade no nosso dia a dia, que entre outras coisas tem uma exigência. Essa exigência é que a gente se pergunte qual é a razão de fazermos o que fazemos. Em outras palavras, qual é o sentido daquilo que você e eu fazemos? E sentido aí na dupla acepção: sentido como significado e sentido como direção. Para onde vai e por que é feito? Eu, Cortella, naquilo que coloquei para mim, na minha vida, na minha existência, naquilo que pude escolher, escolho. Faço o que faço por qual razão? Faço valer a pena? Qual é a pena? Se diria, bom, a pena é você ter que passar por uma vida que tem turbulência, tem dificuldade, que é marcada talvez mais fortemente pelo título de uma obra magnífica de 1986, do nosso estupendo poeta gaúcho, escritor Mário Quintana. Mário Quintana lançou um livro em 1986 chamado Baú de Espantos. Baú de Espantos. Aliás, a vida parece isso. Você abre o baú, sai um espanto. Abre e sai outro. Nós vivemos nos espantando, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mário Quintana, um homem que nasceu em julho de 1906. No dia 30 de julho de 2023, nós lembramos 117 anos desse gaúcho nascido em Alegrete, que morreu em Porto Alegre em 1994, vai fazer 30 anos. Um homem genial, que, entre outras coisas, construiu uma trova um dia, que eu vou trazer à tona em vários momentos aqui hoje, quando ele, Quintana, escreveu: um dia pronto, me acaba. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha que coisinha inteligente: um dia pronto me acaba. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E deixar de viver não é apenas o perecimento do corpo. Deixar de viver não é o falecimento. Deixar de viver é aquilo que, enquanto você vive, em você deixa de ter fertilidade, deixa de ter presença, deixa de ter relevância. São as nossas mortes do dia a dia em vida. A morte da esperança, a morte do propósito, a morte daquilo que é a possibilidade, né, de efusividade e vitalidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer, que me importa, o diabo é deixar de viver. Mário Quintana, um homem genial, que compreende, eu citei Guimarães como médico, gosto muito de um médico que nasceu naquilo que era a França, virou Alemanha, depois França de novo, na região da Alsácia, tem um homem chamado Albert Schweitzer. Alguém que até os 30 anos de idade era professor, como eu sou. Era pastor, era músico, e achou que era pouco ser professor. E resolveu que no propósito da vida dele tinha que fazer uma coisa que elevasse ainda mais. E aos 30 anos de idade ele foi fazer medicina. Formou-se aos 37, fez uma coisa incrível. Mudou-se para o Gabão, na África. Schweitzer viveu 50 anos na África, meio século, dedicando a vida dele a outras vidas. Não por acaso ele foi ao Prêmio Nobel da Paz, em 1952. Schweitzer, quando ele morreu, só por curiosidade, o corpo dele está sepultado na Europa, mas o coração dele está no Gabão. O órgão está no Gabão, o coração. Quando ele morreu, repito, os corpos sepultados na Europa, mas o povo do Gabão quis o coração dele para sepultar lá onde ele trabalhou.
E Schweitzer tem uma frase para a gente amarrar nossa perspectiva, lembrando aquilo que importa sempre, quando ele afirmava: a tragédia não é quando uma pessoa morre, a tragédia é o que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. Repito, a tragédia não é quando uma pessoa morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. E o que não pode morrer? A esperança, a decência, a possibilidade do sonho factível, a capacidade de ter propósito e pensar sobre ele. Mas Cortella está muito tarde para mim. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. Rabino Hiller: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? E claro, por último, Mário Quintana: um dia pronto me acabo, seja o que tem que ser, morrer, que me importa, o diabo é deixar de viver. Por isso, como é que eu ganho a vida? Como é que você ganha a vida? Você diz: Cortella, e agora? Eu digo: agora é com você. Obrigado! Muito bom, obrigado. Muito bom. Isso vai tomar uma foto nossa Fique em pé, saia com calma. Não precisa fazer silêncio, pô. Olá, aqui. E você vai postar isso? Hoje ainda? Hoje agora. E uma pessoa marcar: eu estava lá. Eu estava lá. Que bom, obrigado. Se você quiser fazer uma selfie, Só para virar. só para ver. Você é o que gosta. Então, pessoal, gostaram? Essa é uma pequena parte de toda a palestra que vale muito a pena. O Teatro Fevale, ele é lindíssimo. Vocês estão vendo algumas imagens de artistas que por lá já passaram. É um teatro muito conceituado em Novo Hamburgo, cheio de arte, o espaço lindíssimo. Tem um café maravilhoso com também preço bem acessível. Então, conheçam, vale a pena ir lá e prestigiar o seu artista que vai estar se apresentando. A palestra do Sérgio Cortella teve a participação do seu filho, Pedro Cortella. Ele faz a abertura, maravilhosa também. No final tem esse espaço com livros para serem vendidos, o pessoal compra os livros, então uma maravilha. Agora deixo vocês com a nossa galeria de fotos, os nossos registros, também tem certificado bem bacana. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado até o final. Muito obrigada a todos. O canal Vivo para Viajar não é só viagens e passeios, também são eventos, experiências gastronômicas. Muito obrigada a todos e até a próxima.